A ideia de fazer o Cascudinho foi através de jogos que tinham aqui no campo, de time de amigos que a gente via aqui, Panelinha, Fati. E a gente sempre quis ter um time para poder brincar. O intuito sempre é brincar, né, entre aspas. Aí eu conversei com o Everton para a gente tentar montar um time. A ideia inicial era fazer os jogos preliminares do time principal, nos principais campeonatos. E a nossa ideia inicial era reunir ali os amigos no sentido daquelas pessoas que não tinham oportunidade de jogar em outros times. Não era muito jovem, mas também não era veterano. Então a gente montou inicialmente o time com amigos, time de amizade mesmo, e começou com uma brincadeira. Com a turma que a gente sempre gostava, no final do jogo tinha aquela resenha boa, né? Conversando, trocando ideias, zoando, aquela catimba um com o outro. Então assim iniciou, né, o Canto do Rio B, o Cascudinho, e que saiu daquela amizade, né, daquele falta do que fazer naquele período, naquele dia, né, preenchendo a agenda, e o negócio deu certo, só foi unindo laços e estamos até hoje aí, graças a Deus. Repete assim, ó. Papipaquígrafo, papipaquígrafo, olha só. Papipaquígrafo, quígrafo, vai lá. Aí a partir do momento que nós começamos resolvemos fazer um uniforme pra gente, que é esse aqui que é o primeiro, aí parece que todo mundo começou a querer vir brincar. Aí a gente teve o Everton, o Felipe na diretoria, eu, o Neymar, éramos 5. O Cascudinho hoje é a alma do Canto do Rio. Nós estamos com todas as categorias paradas. Então a única categoria que tem funcionando a alma do Canto do Rio é o Cascudinho. O trabalho que os meninos fazem é de essencial importância para a sobrevivência do Canto do Rio. Eu acho que a amizade, cara, que a gente tem ali dentro do grupo, né? Que a gente joga, tem a resenha. Hoje, depois de um tempo, voltou essa resenha, que o intuito era esse, independente do resultado, cara. Eu acho que a gente manteve essa linha, de 7 anos para cá é isso. Questão de disciplina dentro do grupo, né? A gente tem a caixinha para quem é expulso no jogo, o cara paga uma caixa de cerveja, mas eu acho que de importante mesmo, a amizade e outra coisa, levar o nome do Canto do Rio onde a gente vai, sai para jogar, cara. É um time que teve uma rotatividade muito grande desde o seu início, ali dos outros jogadores, mas é um time muito selecionado, a gente seleciona muito bem quem está vindo no time. Inicialmente eram só os amigos mesmo, e hoje a gente aceita a indicação de jogadores, tudo, e o perfil que a gente busca não é um perfil do jogador bom de bola, é o perfil do jogador bom de grupo. Então o que começou com um grupo fechado de amigos, hoje é uma porta aberta para somar mais amizades. Eu fui nascido e criado, né, então aqui, morando fisicamente aqui, e sempre tivemos enchentes, por exemplo. Toda vez que as águas baixavam, a grama brotava novamente, né? E aquilo ali, o clube, a turma se juntava de novo e estava aqui novamente para poder estar jogando, estar presente. O que faz o clube e o que mantém o clube, a chama acesa, não é o fato de ter uma grama verde, é o fato de ter uma pessoa aqui dentro. Quando tem uma pessoa aqui dentro, pode estar sozinha andando aqui, passa alguém no portão, vê se alguém aqui, vai chegar para poder conversar. E aí quando você tem 2, passa outro lá e vai chegar o terceiro. E assim vai. O bem maior que o Cascudinho faz para o Canto do Rio é não deixar a chama do futebol amador apagar. Porque eles não têm intuito de vencer ou perder. Eles entram dentro de um jogo para uma competição, como todo mundo, mas o principal deles é o lazer. Em você ir lá para ver o seu vizinho jogar bola, ver o seu primo jogar bola, para você participar, para sua mãe fazer a comida do pessoal e todo mundo comungar daquele momento depois do jogo, em família. Na minha opinião, eu não consigo ver o Cascudinho sem o Canto do Rio, o Canto do Rio sem o Cascudinho. O que a gente sente é o quê? A satisfação que o pessoal tem
de saber que o Canto do Rio ainda está vivo, independente que a gente não tem campo, o time não está jogando, mas mantém a tradição. Então a gente sobrevive aí há 7 anos durante as paralisações jogando em outros campos. Atualmente a gente está jogando no campo do Brumado e a gente não deixou cair o nome do Canto do Rio no esquecimento nesse período em que o Canto do Rio esteve paralisado, porque a gente está sempre jogando, a gente leva o nome do Canto do Rio para outros municípios, a gente joga em todos os municípios vizinhos aqui, a gente já visitou. Nós somos hoje um time que é um subtime do Canto do Rio, mas que já tem uma identidade própria. Quando as pessoas citam o nosso time, elas já citam o Cascudinho, o Canto do Rio. Você está passando na ponte, você vê um refletor aceso aqui, o cara, opa, tem alguma coisa lá no Canto do Rio. Chega aqui, não vai ver um monte de craque, mas é aquilo que eu falei, o cara vai vir cá, vai tomar uma cerveja, uma água, vai esparecer um pouco. Eu acho que para contribuir, eu acho que hoje, o que vale mais é presença, independente de dinheiro, cara. Eu acho que o Canto do Rio sempre foi isso, de agregar pessoas. Bom, um momento marcante da história do Cascudinho foi logo após o rompimento da barragem da Vale, onde a gente perdeu alguns meninos aqui que jogavam com a gente e o time deu uma paralisada. Bom, nesses 7 anos, né, do Cascudinho, o momento que ele mais se mostrou útil para nós, assim, foi o pós-rompimento, sabe? O pós-rompimento que ocorreu aqui da barragem, né? Porque mostrou para nós exatamente o fundamento pelo qual a gente criou, né? É a união, né? É a prestatividade um com o outro, né? É o momento em que a gente chegou aqui, olhava um para o outro, assim, ficaram muitos amigos, né? Que a gente perdeu lá, que jogavam com a gente aqui direto. E depois a gente chegou, né? Esse pós-rompimento, poxa, muita gente, aquele negócio, vou parar de jogar, né? Porque aquela coisa, o intuito não era para você vir pra você virar um jogador profissional, era para você vir para você encontrar seus amigos e fazer uma resenha. E muitos daqueles amigos não estavam mais aqui, né? Então, mas aí ele se tornou útil, a gente viu que ele se tornou mais importante na vida da gente exatamente porque os outros que ficaram, que não se foram na tragédia, estavam aqui. Foi muito difícil esse retorno porque meio que perdeu o sentido, né? Mas a gente viu nesse momento o tão grande que isso tinha se tornado, porque o grupo de amigos se uniu de novo e a gente levantou de novo o Cascudinho. O Canto do Rio também teve a perda dos meninos do time principal, né? E assim, foi muito difícil reerguer depois disso, mas depois que a gente reergueu, depois da tragédia, depois das perdas que a gente voltou mais forte, mais unido ainda. Memória a gente sempre tem uma memória triste, né? A gente tem a memória dos meninos que jogavam no Cascudinho, que hoje não estão mais, né? Mas assim, nós temos muitas memórias boas também, de festa que a gente já fez aqui, de alegria dos meninos, de casos que aconteceram com jogos que não dá para esquecer, né? E é por isso que a gente está aqui, é isso que eu estou te falando, a gente não pode perder essa essência do futebol amador, né? E isso o Cascudinho nos puxa a orelha toda semana e fala assim, aqui, nós somos raiz do futebol amador, nós estamos aqui para comungar em família. Então, isso eu acho o legado maior que o Cascudinho nos deixa. A projeção que a gente tem é crescer mais, estruturar mais, seja questão de uniforme, de pessoal dentro, de tudo. A tendência, no meu modo de ver, é progredir mais, igual eu te falei, muita gente não deu valor no começo e agora às vezes tem uma fila, chega a ter, por exemplo, tem 10 pessoas que querem entrar, mas a gente precisa que 10 saiam para poder. Então quem às vezes não botava fé, ficava dando aquela cutucada, hoje quer vir brincar. Então eu acredito que a tendência é progredir mais. Eu acho que o Cascudinho ele vai manter essa história de pé, exatamente porque aquela coisa,
A história é feita de legado, né? Aquilo que a gente deixa para trás. Então, essas recordações no futuro, com certeza vai servir de lembranças, né, para a gente e de história para quem está chegando, né? Tá aqui o Pedro que a gente, né, pode muito bem, eu acho que lá no futuro ele vai olhar assim, igual ele está olhando aqui pro estádio e vai falar assim, opa, pera ali, meu papai jogou ali, né? Opa, você é amiguinho do papai, você jogou também. E aí, como é que era, tal? Você vai falar de como que a gente manteve, como que a gente contribuiu, né? Então, a ideia, eu vejo que o Canto do Rio, o Cascudinho, ele está preenchendo esse ato, essa lacuna de recordações, com histórias positivas, de altas energias, de construção, sabe? É aquele momento é como se fosse um pedreiro construindo uma estrutura, aquela parte estrutural que fica por dentro, que quase ninguém vê, que depois, quando estiver no futuro, daqui a 3 anos, por exemplo, vai ver aquele acabamento todo, mas tem que saber que ali por dentro tem uma estrutura, né? E essa estrutura, só consegue falar daquela estrutura quem viveu. E as pessoas que viveram vão estar daqui a 3 anos podendo falar disso. Então, o Cascudinho daqui a 3 anos, quando completar 10 anos, eu vejo ele como uma grande família que vai ser como hoje já mas vai ser muito mais fortalecido dentro de casa, comungando bons momentos e sendo o pilar do Canto do Rio Futebol Clube. Porque essa moçada que está aí hoje, que está deixando de ser moçada para ser pessoal acima dos 40 anos, eles vão ser o veterano do Canto do Rio. E é muito importante a gente não deixar de ter essa categoria de veterano, assim como as escolinhas, assim como o futebol amador. Hoje, como forma de homenagear meu irmão, eu sempre ando com o nome dele nas costas. Sempre do meu uniforme eu levo o nome do mar. Porque esse aqui está enraizado. Onde quer que ele esteja, os outros também que fazem parte, com certeza está abençoando isso aqui pra gente. Então isso aqui é uma forma simples que eu tenho de homenagear ele, que é um cara que fez a diferença. É aquilo que eu falei antes aí, que às vezes é uma superação que a gente tem dentro do Cascudinho. Então é só isso. Isso é pra vocês, Agotinho. Você foi foda. Valeu, obrigado.